Espírito Santo, e tudo para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Paz do Senhor, igreja. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 22, e os versículos 1 em diante. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 22, e os versículos 1 em diante. Enquanto você acha, eu louvo e agradeço a Deus por poder estar com os irmãos aqui a primeira vez, no privilégio ao convite do nosso irmão Juliano. Deus abençoe a sua vida, o seu ministério e essa campanha. E estar aqui com Daniel Pacheco, para mim é um motivo de alegria, nosso amigo particular, e que louva a Deus com a alma. Quem achou, diga amém. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali ao holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu-lhe Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Versículo de número 19, a parte A. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Até aqui, tomai vosso assento, adorando o nome santo do Senhor. Nós temos, irmãos, uma palavra que eu creio aos irmãos e tenho certeza que é muito subjetiva, porque estamos nessa campanha de derrubar muralhas, e temos, irmãos, uma palavra que nos chama a atenção. Nos chama a atenção pelo peso dela, nos chama a atenção pela forma que ela foi colocada, porque conhecemos a história. Sabemos que Abraão, até este momento, Abraão até aqui, estava numa vida em que Deus lhe havia feito algumas promessas, e uma dessas promessas seria ter um filho. E esse filho seria um filho a qual a medicina poderia dizer que não daria certo, porque sua esposa Sara já era avançada de idade, e ele também, mas a Bíblia diz que ele confiou no Senhor. Então ele recebeu do Senhor o seu filho, o filho da sua promessa, o filho a qual Deus lhe havia dito que seria a descendência da terra, que seria a descendência da sua família, da descendência da sua parentela. Nós temos, irmãos, aqui um presente que alguém recebeu, depois de muito tempo ter esperado, depois de muito tempo ter aguardado por algo. Deus dá a Abraão um filho. E eu tenho para mim, e tenho isso em meu coração, que quando a Bíblia diz que Abraão foi colocado à prova por Deus, a qual Deus pede a ele o seu filho, Isaque. Isaque era a forma da manifestação de Deus dentro da casa de Abraão. Isaque era o referencial de Deus dentro da casa de Abraão. Isaque era aquilo que Deus tinha colocado ao alcance de Abraão. Quando você recebe algo da parte do Senhor, quando você recebe algo que há muito tempo você tinha esperado, quando você recebe algo que o Senhor havia te prometido, você olha para aquilo, ou você olha para alguém como Isaque e começa a perceber que aquela coisa é o seu referencial de Deus dentro da sua casa. Assim era Isaque para Abraão. Era alguém que Deus levou
sendo colocado à prova. Mas a Bíblia diz que Isaac, e a história fala que Isaac significa sorriso, Isaac significa alegria. Deus vai dizendo para Abraão: Abraão, em meio à prova, em meio a toda a provação que eu estou te dando, vai aparecer um sorriso para você, vai aparecer algo para você poder se alegrar, vai aparecer algo que mesmo no meio de toda a tribulação e dificuldade, um sorriso vai aparecer e a esperança vai retornar. Só que eu entendo, amada e querida igreja, que Abraão, nos versículos que lemos muitos versículos aqui, Abraão dá alguns passos e algumas recomendações para mim e para você poder vencer esse dia. Que dia é esse, irmão Lucas? O dia de Moriá que vai chegar na nossa vida. Todos nós um dia vamos passar por esse dia. Um dia de dificuldade, um dia que o Senhor vai nos colocar à prova para ver o quanto eu e você vamos conseguir aguentar, o quanto eu e você vamos conseguir resistir, o quanto eu e você vamos conseguir chegar até aquele momento e dizer: Senhor, sou o Senhor na minha vida para poder fazer um milagre. Eu entendo que esse dia aqui todos nós vamos enfrentar. E os crentes são divididos por aqueles que já passaram pelo Moriá e por aqueles que ainda vão passar. Mas um dia ele vai chegar na nossa vida. E quando ele chegar, ou se você está passando hoje, eu e você vamos aprender como vamos vencer esse dia hoje. Porque eu entendo que Abraão, ele dá alguns passos para que eu e você possamos vencer esse dia. Abraão, em primeiro lugar, a Bíblia diz que ele obedece a Deus. Deus fala com ele, ele pega Isaac conforme Deus havia falado e vai ao lugar que Deus havia designado. Porém, quando ele chega naquele lugar, quando ele chega ali próximo daqueles dias, a Bíblia diz que no terceiro dia ele avista de longe o lugar que Deus lhe havia indicado. Eu imagino, amada e querida igreja, o que não se passou no coração de Abraão até chegar esse terceiro dia. Eu imagino o que não se passou na cabeça dele, irmão Juliano. Mas a Bíblia, ela é perfeita, que eu não posso ir nada além daquilo que ela me diz. Porque eu poderia aqui talvez imaginar e dizer para você: não, Abraão falou isso, Abraão falou aquele outro, não. Mas a Bíblia diz que ele obedeceu ao Senhor. Aleluia. Mesmo que meio ao seu coração a dor era grande, mesmo que meio ao seu coração a dificuldade estava batendo, mesmo que no seu coração a angústia estava saindo para fora, mas a Bíblia diz que ele obedeceu ao Senhor e foi até o lugar que Deus lhe havia dito. O que eu entendo aqui, amada e querida igreja, é que a Bíblia diz que Abraão pega todas as coisas para o holocausto e vai ao lugar que Deus lhe havia mandado. O primeiro passo para ele poder receber e para ele passar por esse dia de Moriá, ele deixa aos pés do monte os servos. Como assim, irmão Lucas? O primeiro hino que foi louvado aqui, o primeiro corinho que foi louvado aqui, eu estava orando, Deus me dá uma confirmação. E foi louvado aqui que não queremos mais ser chamados de servos, mas queremos ser chamados de amigos do Senhor. Sabe o que é isso aqui? Servo era todo aquele que não fazia parte da intimidade com o seu Senhor. Servo é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Servo é tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Foi falado aqui em presença, foi falado aqui em Espírito Santo, foi falado aqui em adoração, foi falado aqui em querer chegar mais perto de Deus. E o Senhor está dizendo para nós aqui: os servos vão ficar no pé do monte. Tudo aquilo que te afasta de Deus tem que ficar no pé do monte. Tudo aquilo que te afasta da presença do Senhor tem que ficar fora da tua vida. Abraão pega os seus servos e diz: fiquem aqui com o jumento e nós vamos até lá e nós vamos voltar. Abraão tinha plena convicção daquilo que estava acontecendo. Abraão sabia o quanto Deus era poderoso para poder realizar. O que nos afasta da presença do Senhor, o que nos tira a intimidade com Ele,
o que nos tira de poder ter uma proximidade maior com Ele. Paulo diz que nem a morte, nem os anjos, nem a potestade, nem a espada nos tiraria do amor de Deus, nos afastaria do amor de Deus. Mas a Bíblia é real dizendo que a única coisa que nos afasta do Senhor é o pecado. Tudo aquilo que me afasta do Senhor, nós vamos dizer hoje: Senhor, vai ficar no pé do monte, porque eu quero vencer esse dia, eu quero passar por ele, eu quero enfrentar ele, eu quero sair vitorioso dessa prova. Mas a Bíblia vai mais além. A Bíblia diz que Abraão deixa aos pés do monte os servos, mas também nos pés do monte fica mais uma coisa ali: o jumento. Por que o jumento, irmão Lucas? Jumento significa animal de carga, animal responsável por levar flores, animal responsável por trazer atração, trazer tudo aquilo que eles estavam carregando. Sabe o que ele está dizendo para nós hoje aqui? Tudo aquilo que eu e você tentamos fazer com as nossas próprias mãos, tudo aquilo que eu e você viemos carregando até agora, achando que eu e você conseguimos, o Senhor está dizendo para nós: deixe sob os meus cuidados que hoje eu cuido. Aleluia. O Senhor está dizendo para mim e para você essa noite: até aqui você veio com as boas coisas, mas hoje em diante é comigo na peleja. O Senhor está dizendo para nós hoje aqui essa noite: até aqui você fez com a força do teu braço, mas a partir de hoje deixa comigo que eu resolvo. Aleluia. Olha o que acontece com Elias. A Bíblia diz que Elias enfrenta os profetas de Baal, os profetas de Azera, e a Bíblia diz que ele sai vitorioso daquela peleja. A maior alegria que nós temos, o pregador tem, de uma vida tem, é quando um pecador se converte aos caminhos do Senhor, aceita Jesus. Para nós não tem alegria maior. Imagina como estava o coração de Elias em ver Israel inteira voltar ao Senhor. E a Bíblia diz que após ele ter passado por isso, ele vai debaixo do pé de zimbro, porque alguém estava querendo matar ele, alguém estava querendo acabar com a vida dele. E a Bíblia diz que ele clamou por morte, que ele pediu a morte, que ele pediu que Deus o levasse, porque ele disse: Senhor, eu não sou melhor do que meus pais. Ele está dizendo: Senhor, eu fiz tudo conforme o Senhor me mandou. Até aqui eu vim com as minhas forças, até aqui eu vim com o meu próprio braço, mas agora em diante, Senhor, eu não tenho mais condições. E o que a Bíblia diz? Que debaixo do zimbro Deus mandou consolo para ele. Debaixo do zimbro Deus mandou comida para ele. Debaixo do zimbro Deus mandou um anjo dizendo para ele: te alimenta, porque é muito grande a tua caminhada. Aleluia. O Senhor está dizendo para nós essa noite: ainda que a luta vai vir, ainda que o olhar vai aparecer, ainda que a dificuldade vai vir, mas é Ele que cuida de nós essa noite. Lucas, o que eu tenho que fazer para poder passar pelo Moriá, para passar pela dificuldade? Primeiro, se afasta daquilo que não te traz a presença do Senhor. Segundo, confia nele e acredita que ele tem o poder para poder resolver. Terceiro, a Bíblia diz que ele deixa os servos no pé do monte, deixa os jumentos no pé do monte. E o que ele faz mais, Lucas? Ele pega a lenha que estava sobre as costas do jumento e agora coloca sobre a vida de Isaac. A lenha naquele momento era para adoração, porque eles iriam sacrificar o cordeiro ali e queimar o holocausto. Ou seja, ele está dizendo: Isaac, vamos chamar a adoração agora nesse momento. Isaac, a responsabilidade do culto é nossa. Isaac, a lenha que estava sobre o lombo do jumento, agora vai vir sobre as nossas costas, vai vir sobre os nossos ombros, vai vir sobre a nossa responsabilidade. O Senhor está dizendo para nós: quer passar pela prova, começa a adorar a Deus. Começa a dar adoração
Seu pastor disse aqui que aqui é só um ensaio. E a Bíblia está repleta de versículos dizendo isso. Que naquele dia os anjos clamam, os anjos cantam, os anjos glorificam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor de toda a glória. Mas eu entendo algo melhor ainda nesse versículo, em que a Bíblia diz que sem descanso, nem de dia nem de noite, eles estão lá adorando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que é e que há de vir. Sabe o que é isso? Meu Deus! Se você não adora aqui naquele dia, você não vai ter descanso. Aquele dia eu e você só vamos adorar. Se você pensa que aqui o seu lugar aqui está complicado, está difícil, lá naquele dia o nosso único papel vai ser de adorar a Ele. Chama a responsabilidade do culto para você essa noite. Cada vez que você vier aqui, cada vez que você entrar neste lugar, diga: Senhor, eu vim aqui para te adorar. Eu vim aqui para depositar a minha oferta de louvor a Ti. Eu vim aqui entregar o que eu tenho de melhor. E o que você tem de melhor essa noite é a sua adoração. Então abre o teu coração para Ele. A gente passa por circunstâncias tão difíceis. A gente passa por dias tão complicados. A gente passa e pensa assim: Senhor, eu vou na tua casa hoje, mas eu quero ficar quietinho. Quando a gente perde a noção e perde a oportunidade de poder adorar Ele. Eu tive uma experiência na Vila Francesa, em que, um pouquinho antes de passar para mim poder pregar, chamaram uma menina para poder adorar o nome do Senhor, o último hino. E quando aquela menina veio, eu percebi que ela tinha algumas deficiências. Juliana, ao menos, ela conseguia chegar no púlpito. A mãe dela teve que trazer ela pela mão, porque ela era praticamente cega. Ela tinha algumas deficiências mentais. A mãe dela colocou a mãozinha dela aqui no púlpito, entregou para ela o microfone na mão, e ela começou a louvar a Deus sem playback, sem nada, sem nenhum tipo de ritmo, nada. Mas quando ela abriu a boca para adorar, Deus desceu uma glória tão grande, manifestou a glória dele tão grande, porque eu entendi naquele dia que o importante era a forma que ela estava adorando. Você veio aqui nessa noite, quer receber um milagre, começa a adorar a Ele. O dia está difícil, está complicado, mas adore a Ele, louve a Ele, exalte a Ele. Então, irmão Lucas, o jumento ficou para trás, os servos ficaram para trás. A responsabilidade do culto é minha. São passos que Abraão está convivendo. Sabe aquele dia que você pensa e começa a olhar as circunstâncias da tua vida, e você percebe: Lucas, eu já tentei fazer tudo isso, eu já tentei buscar um pouco mais de Deus, eu já tentei me afastar daquilo que não presta, eu já tentei adorar um pouco mais, eu já tentei fazer tudo conforme tu está falando, e como se não bastasse, parece que a circunstância não melhorou. Isso acontece com Abraão naquele dia, porque ele anda os 3 dias com o coração batido. Ele faz tudo isso e parece que a situação ainda não muda. Parece que cada passo que ele vai dando, ele está dizendo: Senhor, está vendo o que eu estou fazendo? Eu estou tentando mudar a situação. Meu Deus. Mas como se não bastasse ainda, uma pergunta acontece naquele momento: Pai, a lenha está aqui, o cutelo está aqui também, o fogo está preparado, mas onde é que está o cordeiro? É uma das perguntas mais difíceis que eu vi a Bíblia tentando mostrar para nós. É uma das perguntas em que parecem que sem resposta. Mas o escritor aos Hebreus, a qual vocês pegaram aqui como tema de mensagem, lá no capítulo de número 11 e no versículo de número 17, diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu a Isaque, e
primogênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Sabe o que Deus está dizendo para nós nesse momento? Sabe o que Abraão passa uma lição na nossa vida? Eu já tentei me afastar daquilo que não presta, eu já tentei adorar a Deus, eu já tentei fazer as coisas com o meu próprio braço, não deu certo, ainda parece que a circunstância piorou, mas Ele está dizendo para mim: eu tenho confiança no Deus que eu sirvo. Eu sei que mesmo que Isaque tivesse descido à sepultura, Ele era poderoso o suficiente para fazer voltar a vida. Ainda que a circunstância estivesse difícil, ainda que tudo estivesse perdido, ainda que Isaque tivesse descido à sepultura, Ele está dizendo: eu acredito em Deus, eu creio em Deus, eu creio nele, Ele pode fazer Isaque voltar à vida. Qual é a circunstância que você está vivendo hoje? Qual é a luta que você está vivendo hoje? Qual é a etapa do Moriá que você está vivendo hoje? Será que você está na primeira parte, onde você deixa o céu de lado? Onde você deixa o jumento de lado e começa a deixar as tuas forças, o próprio braço de lado? Ou será que você está ainda querendo buscar a adoração, mas ainda você não percebeu que é Ele que tem o poder de poder resolver toda a situação? Porque a resposta que Abraão dá a Isaque é a resposta mais linda que poderia existir. Porque, irmão Lucas, ele diz assim: Isaque, o cordeiro Deus proverá para si. Sabe o que é isso? Ele está dizendo assim: Isaque, eu tenho certeza que o mesmo Deus que me colocou à prova, que o mesmo Deus que permitiu eu chegar até aqui, que o mesmo Deus que mostrou o caminho certo, que o mesmo Deus que fez nós chegar até aqui, é o mesmo Deus que vai fazer eu e você voltar pelo mesmo caminho, porque Ele disse aos servos: fiquem aqui e nós vamos voltar. Ele está dizendo: eu não vou voltar sozinho, Isaque vai voltar comigo. O cordeiro Deus proverá para si. Irmão Lucas, aqui está a maior simbologia que Deus poderia provar o meu e o seu amor, o amor dele para mim e para você. Aqui está a maior simbologia que Deus poderia mostrar para mim e para você o quanto Ele te ama. Por quê, irmão Lucas? Porque Isaque era imperfeito como eu e você. Era um homem assim como eu e você, nascido do pecado. Isaque não tinha condição nenhuma de querer tirar pecado de ninguém. Isaque não tinha condição nenhuma de querer libertar eu e você do pecado. Isaque é uma representação do nosso Cristo. Só que a Bíblia diz assim, o escritor aos Hebreus dizendo, no capítulo de número 9, que se os cordeiros sacrificados e os touros sacrificados, as cinzas deles têm poder de poder tirar aquilo que está contaminado da carne, quanto mais o nosso Senhor Jesus Cristo, que tem poder de limpar a nossa alma. Sabe o que Ele está dizendo para nós? Se eles acreditavam que esse tipo de cordeiro que era sacrificado tinha poder de fazer alguma coisa, muito mais o meu e o teu Jesus, muito mais Ele que tem poder de limpar a alma, de tirar aquilo que está errado, de fazer eu e você, como disse Paulo, criatura éramos errado antes, mas agora somos nova criatura. Aleluia. Qual é a parte do molhado que você está vivendo hoje? Qual é a barreira que você está querendo enfrentar? Qual é o seu motivo de chegar aqui essa noite?
vim te dar um motivo essa noite. A Bíblia diz que o último versículo que nós lemos: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Deus tem colocado uma trajetória para mim e para a sua vida desde a fundação dos séculos. Deus tem escrito a minha e a tua história desde o dia que você entrou no ventre da sua mãe. Deus tem colocado uma história de vida na minha e na sua vida, para que eu e você um dia pudéssemos estar com Ele lá na glória. Por isso o nosso descanso não é aqui, o nosso repouso não é aqui. O lugar que eu e você estamos esperando, o lugar que Deus já designou desde o início dos séculos, já está preparado, esperando por mim e por você, naquele dia em que o Senhor vai dizer para mim e para você: vinde benditos de meu Pai, tomar por herança aquilo que está preparado desde a fundação dos séculos. Aleluia! Esse é o caminho que Deus tem designado para mim e para você. Esse é o melhor lugar que Deus tem preparado para mim e para você. Qual é o lugar do molhar que eu e você estamos parados hoje? Qual é a parte do molhar que Deus tem permitido eu e você chegar? Porque a Bíblia diz que Deus colocou Abraão à prova, mas é esse mesmo Deus que tem poder de fazer você sair dela hoje. Eu quero orar pela tua vida hoje, aqui nesse momento. Eu quero te pedir que se coloque de pé. Você que está na campanha, vem à frente. Entendeu? O Pacheco vai preparar um hino. Enquanto você vem à frente, você que está na campanha, eu tenho certeza que Deus tem falado conosco aqui essa noite.